Cara, assim, quando você fala propósito de trabalho, cara, é uma coisa que para as pessoas parece até de mentira, né, irmão? Tanta Total. gente batalhando para ter uma oportunidade, você ter uma proposta. Total. Cara, posso começar com isso, cara? Pode, Proposta com de trabalho no certeza. Canadá? Com Como que certeza. foi, irmão? Proposta. Cara, capoeira. A pessoa olha pra tu e fala, cara, o cara vive de capoeira. O cara veio pro Canadá através da capoeira. Parece de mentira. É. Não, mas é verdade. Verdade. E é louco também, porque tem vezes que quando eu compartilho isso com outras pessoas que não estão envolvidas na comunidade da capoeira, então eles ficam bem assim, uau, sério, foi a capoeira que trouxe você para cá? E já aos meus 16 anos, como eu venho de comunidade, eu já fazia um trabalho de capoeira, porque meu mestre ele teve que, no tempo, se mudar para o estado de São Paulo. Sim. E não tinha ninguém para segurar o trabalho dele, eu era o aluno mais antigo dele, mais graduado, melhor, não o mais antigo, mas o mais graduado no tempo. Então, sempre fui para frente, sabe? Sempre fui para frente. Sempre... Então, assim, deixa eu te cortar, porque a gente vai entendendo melhor. Até eu vou entendendo, e quando eu imaginar que a galera possa não entender também, eu te corto. Como assim? O que tem mais tempo nem sempre é o mais graduado? Não, no caso foi porque eu entrei no grupo dele depois. Então já tinha outros capoeiristas. Mas na cidade, em Olinda, eu era o mais graduado. Ah, ok. Tá entendendo? Entendi. Mas tinha outras pessoas que treinavam com ele há mais tempo. Então foi isso que aconteceu. E com o passar do tempo, ele teve que se mudar para São Paulo. E eu era o aluno, como eu falei, mais graduado. E como sempre para frente, falei com o diretor da escola, do Polivalente em Olinda. Que ele, no tempo, não era meu diretor, não era o diretor da escola, ele era o professor de educação física. E, cara, eu tentei tanto ficar no time de futsal, que ele era o professor de educação física, mas a capoeira já estava dentro há anos, né? Há anos. Sim. Então, eu cheguei a falar com ele quando ele se tornou diretor, como ele foi meu professor antes de ser o diretor, para pedir para ele um espaço na escola para dar aula. E eu fiquei muito surpreso que ele deixou. A minha mãe mesmo, ela não entendeu. Ela falou, como assim? Você vai dar aula de capoeira na sua escola? A escola é lugar para estar estudando. Pô, que humilhação, né, cara? A escola é para estar estudando. Aí ele, deixou eu dar aula. E chegou um tempo que eu fazia roda de capoeira no intervalo da escola. Tipo, eu estudava de tarde, então na hora do intervalo, acho que era 3 horas da tarde, eu tinha uma roda de capoeira. Era 15 minutinhos. Então era muito bacana, sabe? Muito interessante. E eu fazia parte também de um grupo que sempre pessoas de fora do Brasil estavam indo lá visitar. Nesse grupo tem no Canadá e tinha no Japão. E em 2002, foi em 2003... Foi um grupo de japonês para o Brasil, né? E eu fui indicado, ainda eu tinha 18 anos, fui indicado a ser o professor deles, por uma semana e meia, mais ou menos. E foi muito bacana. Era brasileira, a dona da academia no Japão, a Maria, e a Kiko, e tinha mais outros estudantes. Então, dava aula de capoeira para elas de manhã, tipo de 7 às 9, mais ou menos, 1h30, 2 horas de capoeira. E foi um tempo muito bacana, sabe? Porque eu experimentei muitas coisas que eu não tinha o privilégio de ter, sabe? Era comer em restaurantes, sabe? Passear de lancha, de jet ski, tipo assim... Para mim, uau, sabe? Fiquei, uau, que pessoal legal. Só que eu estava ali trabalhando, sabe? Dava minha aula de capoeira, levava ela nos lugares históricos da cidade e tudo. Então, foi bem bacana. E ela falou assim para mim, cara, você já pensou em morar no Japão e tudo? Eu digo, sério? No Japão? Sim, quero, claro, lindo, né? E ela veio com essa oportunidade, né? Que essa proposta, né? Que eu acho que, assim... A oportunidade chega para quem corre atrás, né? Não para quem está parado, porque ninguém vai dar uma oportunidade para uma pessoa que não está fazendo nada, né? E eu ali vivia a capoeira, né? Eu acreditava. Meus amigos brincavam comigo de infância. Cara, você tem a chave da praia. Você é o primeiro a chegar na praia para treinar e o último a sair e fechava a praia. De tanto que eu vivia. Então, foi isso. Então, eu falei, sim, quero ir, sim. Mas não tava colocando muita fé, sabe? Muita fé. Pensava que era mais conversa. E eu falei para minha mãe, rapaz, deixa isso para lá. Não tá vendo que a gente tem dinheiro para fazer isso por você? E eu tentei explicar. E ela não entendia, que até eu mesmo também não entendia, né? Vim entender com o tempo. E seria para o mês de novembro a viagem para o Japão, para Osaka. Aí daí então tinha uma pessoa que ia para vir para Vancouver com a mesma empresa, só que terminou ele indo para a França, para Nice, que o irmão dele já morava lá.
E também vivia de capoeira, foi para dar aula de capoeira. Então, como ele não veio para o Canadá, foi para a França, então a oportunidade, a proposta de trabalho para o Canadá, para Vancouver, era para agosto. Aí o mestre falou para mim, pô, você vai ter que escolher. Eu falei assim, caramba, como assim? Até então não existia nada disso. Hoje tem 2 países e eu tenho que escolher. Então, como as coisas já eram muito difíceis, eu fiquei naquela, sabe? Gostei muito mesmo da turma do Japão, gostei muito. Tipo assim, foi massa, foi minha primeira experiência com bastante coisas, como eu falei. Mas eu tinha medo, cara. Eu tinha medo que se eu esperasse para vir mesmo ir para Osaka, para o Japão, em novembro, talvez não ia rolar. De repente poderia acontecer alguma coisa, eles cancelar e eu ia ter perdido de vir para o Canadá, que era em agosto, e ia ter que esperar um novembro, né? Então eu digo, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou para o primeiro que tiver. E fui ao Canadá, Vancouver. Aí foi daí que eu tive que conversar com a minha mãe, né? Minha mãe fez, meu filho, isso é uma ilusão, meu filho. Não tá vendo que a gente não tem condição? Eu digo, não, mãe, a senhora lembra do Frankenstein? Aí ela, sim. Eu digo, então, ele já tá lá no Canadá. Ela, menina... Frankenstein era seu amigo. Era um amigo que foi primeiro do que eu. Aí eu disse... Ela fez, tá vendo, meu filho, não tem condição. Eu digo, mãe, não se preocupe, não. Como eu já tinha 18 anos, tinha me alistado, chorei pra caramba porque não fiquei no exército no tempo, que era meu sonho ter ficado no exército, que era o exército para quem vem de comunidade. Era garantir o pão. Totalmente, Garantir sabe? o pão. Garantir o pão. Então, tipo assim, eu fiquei bastante triste, que eu jurava assim, né? Eu tinha aquela confidência, pô, eu gosto de correr, eu gosto de treinar, eu vou ficar, vão me escolher. E excesso de contingente, não fiquei. Aí foi quando surgiu tudo isso. Então, eu já estava de maior, tudo, não precisei que a minha mãe tinha 18 anos, não precisei que ela assinasse, nem ela, nem meu pai, os meus documentos para permitir eu sair do Brasil e tudo. E quando eu cheguei em casa com o meu passaporte, caramba, minha mãe, foi daí que ela viu que era verdade. E até eu também, né? Que não era só conversa, era verdade, né? E ela viu, ela começou a chorar, fez, meu filho, isso é verdade mesmo, você vai? Eu digo, eu vou, mãe. Eu falei para a senhora. Mas, mãe, por favor, não fale para ninguém, que eu tinha muito medo. Como eu vim de comunidade, então poderia acontecer qualquer coisa, sabe? Então eu ficava com medo. Não, vamos esperar amanhã para falar. Só quando tiver no dia mesmo que eu for viajar, a gente compartilha com todo mundo. Foi difícil guardar esse segredo, né? Então, minha mãe foi conversar com meu pai sempre muito cuidadoso, que meu pai é um homem, sabe, sério, calado. Nunca foi de beber, de sair para festa, sempre praticante de arte marcial. Enfim, então ele não concordou muito não com a minha mãe. Então a minha mãe falou com ele, falou comigo, né? Falou, teu pai não vai deixar tu ir não. Eu digo, mãe, eu vou escondido. eu vou escondido, eu vou, tenho que ir, que é isso. Essa proposta, essa oportunidade não vai surgir novamente. Então terminei vindo para o Canadá, né? E depois chegou o visto, que pagaram o meu visto, pagaram a passagem, pagaram o meu passaporte também. Eu só precisava estar no lugar certo e na hora certa, né? Para tirar passaporte, para visto, tinha que ter um celular também, porque eles iam ligar para mim para fazer entrevista para o visto e tudo. Então, porque foi visto de trabalho, não foi um visto de turista. Foi tipo visto de trabalho. E eu não entendia nada disso. Como tem muita gente que me pergunta e fala assim, sobre esse processo aqui para se tornar imigrante. Eu falo, cara, faz tanto tempo, faz 19 anos que eu não sei. E no tempo eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, sabe? O quanto difícil é para entrar no Canadá, mas não é impossível, que o capoeirista aqui chegou aqui com a capoeira. Então, eu dava aula em 3 lugares, na escola que eu estudava, como eu falei, na Vila Olímpica de Rio Doce e em outra escola, Bandeira de Melo. E era tudo trabalho comunitário. Foi no começo do projeto Escola Aberta também, consegui uniforme para os meus alunos. Eu tinha 18 anos. 18 anos. Eu tinha aluno que era mais velho do que eu. Tinha alunos de comunidade, tinha alunos que era da parte da vila também. Então, era uma mistura. E tinha um evangélico da igreja que meus pais frequentavam, que ele se candidatou a vereador, ganhou. Então, minha mãe pediu para ele. Eu falei para a mãe, tem condição de pedir um ônibus para eu levar os alunos para o aeroporto no dia que eu for viajar? Aí minha mãe falou com ele, ele conseguiu o ônibus. Cara, eu levei meus alunos todos. Só que eu não tinha noção o quanto longe, distante de tempo ia ser essa viagem toda.
a gente fez uma roda no aeroporto, no antigo aeroporto do Recife. Eu tenho foto no meu Instagram isso, e cara? tudo. Sério? Cara, e a esposa do mestre que estava viajando comigo, ela chegou assim para mim e fez: Sapo, você tá louco? Você vai viajar assim? Eu tava peguento de suor, que foi massa, né? Você E lembra a música? Não, tinha adeus, adeus. Adeus, adeus. boa viagem, vamos embora. Boa É viagem. isso mesmo. Então, pô, Caraca. foi muito, sabe? E eu não tinha, assim... Eu só tinha saído do estado de Pernambuco uma vez, que foi para João Pessoa, para um evento de capoeira. E, pô, já tava viajando, ia fazer uma viagem internacional com 18 anos de idade, sabe? Com 18 anos de idade. Então, eu lembro que a gente pegou o avião da Varig, saindo de Recife para São Paulo, aí chegou a comida, no tempo eles davam comida, servia comida, a gente acabou de comer, aí o meu amigo olhou para mim e fez assim: e aí, tu trouxe dinheiro? Eu fiz: dinheiro? Dinheiro para quê? Ele fez: para pagar, rapaz. Eu digo: o senhor não falou nada para mim, como é que eu ia saber que tinha que ter dinheiro para pagar? A comida, né? Mas ele ria, cara. Muito inocente, né? Muito inocente. Então, 18 anos? 19? 18. 18. 18. E foi assim, foi demais, sabe? Chegar no Canadá, foi uma viagem longa que foi Recife, São Paulo, Toronto, Vancouver. Sim. Então, super distante, mas quando eu cheguei lá, já saindo do aeroporto, já vi limusine, aí o cara falou para mim: não, mas limusine aqui é táxi. Eu digo: não, é táxi? É, a turma faz uma festa, contrata uma limusine. Eu digo: uau, fiquei, sabe assim, cara, sem palavras, sabe, por aquilo. E muitas vezes eu me perguntava: isso é de verdade mesmo, sabe? Isso é verdade, porque vindo de uma família, de um pai que ganhou salário mínimo por tantos anos, sabe? E tá em um país de primeiro mundo, através da cultura, sabe? Cultura. Do jeito de ser, sabe? A valia disso, sabe? É muito precioso, sabe? Por mais novo que eu era, eu fiquei muito impressionado, sabe?